E aí do Pará, vocês voltam para a cidade de vocês, pro Guarujá, né? Tem aí uma razão familiar bem específica, mas vocês passaram a servir na Igreja Batista do Guarujá, né? Foi isso, né? Isso, exatamente. E como é que essa igreja foi importante pro apoio de vocês? E nessa experiência, o quanto que você entendeu que a igreja local ela foi importante para vocês nesse suporte ministerial e o quanto ela é também para o movimento missionário? Exatamente isso que eu ia te dizer. Ela não foi, ela continua sendo, né? Uhum. A Igreja Batista do Guarujá é a nossa igreja enviadora e nesse processo, nessa caminhada, foi a igreja que Deus nos deu, que nos abraçou, né? Uhum. Que reconheceu em nós até mesmo a questão do chamado, porque eu acho que nesse processo do chamado é essencial, né? A parte da igreja, a gente vê isso Uhum. acontecendo lá em Atos, no capítulo 13. É. Mas a nossa saída do Pará para o Guarujá não foram, não estava nos planos, não era esse o nosso plano. Na verdade, naquela altura, eu me questionava muito, né? Porque geralmente, é bem interessante, você me fez lembrar de uma coisa. Geralmente, quando você está no seminário, aquele último ano é um ano que começam, né, a perguntar, e aí, você vai, já tem algum campo, né? Já vai pastorear, assim e tal. Mas na verdade, eu e minha família nós decidimos gastar esse tempo de ouvir da parte do Senhor o que Ele queria para nós, né? Aham. Então é algo que a gente tem conosco, né? De parar para ouvir o Senhor, né? Aham. Então, naquela altura, eu não conseguia perceber e entender muito, Uhum. mas devido às circunstâncias, né? Eu estava com meu pai, minha mãe e meu sogro enfrentando o câncer. Aham. Então, quando eu olho para trás, fez todo sentido, né? A forma como Deus não abriu porta nenhuma naquele momento, me fez olhar, voltar para lá, para ajudar nesse processo com a minha família, investir nos relacionamentos com a igreja local, gastar esse tempo com a igreja, né? Para que ele tivesse. É interessante que muitas vezes a gente não percebe, mas é todo o processo é Deus trabalhando, né? Da forma como Ele quer. A partir do momento que a gente se dispõe a fazer a vontade dele, eu É. preciso entender que muitas vezes não vai acontecer no meu tempo, nem do jeito que eu quero, né? Porque parece uma loucura, né? Sair do Sul, ir lá para o Pará, sair de São Paulo, ir para o Sul. Então, é, é É. isso. Eu fiz essa pergunta porque isso me lembrou algumas conversas que a gente teve quando você morava em Florianópolis, né? E o tanto que é importante a gente entender que a gente precisa do suporte da igreja, né? Porque muitas vezes as pessoas querem iniciar os seus ministérios de forma solitária e acabam se decepcionando e até alguns até abandonam a fé porque acham que tem chamado, não tem confirmação da igreja, não tem o suporte da igreja e vão com a cara e com a coragem, sem um preparo e acabam se decepcionando. E você passou por todo esse processo, né? Não, você não foi para lá sem suporte, isso, né? Você estava com a Jocum, ajudou na plantação de igreja, mas esse processo seu de estar aí hoje em Portugal tem muito trabalho da igreja local que também tratou sua vida, cuidou de você e até foi parte da confirmação do chamado para vocês estarem aí hoje, né? Exatamente, sem dúvida. A igreja, como eu falei, a igreja foi e é, É. assim eu creio, e creio que de forma bíblica é essencial, né? Nesse processo, é o que vai dar o suporte, né? O que vai te dar um respaldo, né? E esse processo todo, eu vejo que ele se inicia, né, dentro da igreja também, né? O próprio reconhecimento, porque, como você falou, acontece muitas vezes da pessoa, não, agora então eu quero ser missionário, tá? Mas a pessoa ela não está disposta, por exemplo, a servir a sua própria igreja. É. Ela quer ser missionário, servir. Não, eu sei, eu fui chamado para servir sei lá, um outro contexto, né? Uhum. Mas ela não está disposta a servir alguma coisa, algum ministério dentro da sua própria igreja. Então são coisas que acabam é, questionando, né? Eu sei Uhum. que tem, eu creio que cada caso deve ser analisado caso a Sim. caso, Sim. mas, de modo geral,
Sem dúvida, a igreja é muito importante nesse processo. E quando ela te dá o suporte, as coisas se tornam mais fáceis, né? Não no sentido de que você vai ter menos trabalho, mas parece que você tem o seu fardo dividido, né? Sem dúvida, até porque, assim, Dani, a gente precisa entender que a gente deve, o ponto de partida deve ser sempre lembrar que a obra não é nossa, né? Eu sou um mero trabalhador, eu sou simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor, a obra é dele, né? É. E quando isso se torna claro, e aí então a igreja entra nesse processo, é, toda a igreja abraça no sentido de, não, eu estou fazendo parte disso. É gostoso, a gente está com um casal de missionários que estão no Peru e estão lá num processo de estágio da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. E é gostoso ver eles lá e mandando as notícias pra gente e ver, e a gente acaba se sentindo parte daquilo, e eles foram, basicamente, se converteram dentro da nossa igreja, né? Então a gente acaba se sentindo parte também do trabalho deles. Isso é muito gostoso.